Então vamos lá. Vamos falar a respeito do programa infantil Parcialidade Essencial para Crianças. Bom, primeiro, o que que é, do que se trata, né, esse programa? Esse programa, ele foi desenvolvido para trabalhar profissionais, professores, pais, tutores, mestres de artes marciais, qualquer pessoa que se interesse em desenvolver uma educação melhor para as suas crianças. É um programa que é desenvolvido para os adultos, para os educadores, para que eles possam ter ferramentas, instrumentos, um programa lindíssimo na mão para poder extrair o melhor das artes marciais, ou o melhor da arte a qual ele pretende ensinar, numa relação baseada nessa relação entre mestre e discípulo, baseado nessa relação tão antiga que existe dentro das artes marciais, né? Então, esse programa ele tem o DNA do Wing Chun, da linhagem de Moyat, do patriarca Moyat, foi dentro dessa arte que esse programa nasceu. Em outras oportunidades eu vou contar melhor como foi a história desse programa, mas e foi por causa disso, por justamente poder viver as riquezas que existe dentro desse sistema de arte marcial que foi fundamentado no pensamento clássico chinês, né? Então ele carrega esse DNA, porém ele não tem a função, ele não tem a função de ensinar essa ou aquela arte marcial. Ele apenas se apoia, ele tem uma estrutura, um DNA, que parte da minha experiência com o Wing Chun e de outras, né, que eu vou contar agora, é, e carrega, então, essa riqueza dessa ancestralidade, né, em especial do patriarca Moyar, na qual sincronicamente nasceu lá com ele e aqui no Brasil, quando eu começava a trabalhar uma estrutura para dar aula de Wing Chun para as crianças, sincronicamente nasceu essa esse olhar para levar uma arte marcial tão sofisticada quanto o Wing Chun para crianças, porém para lidar um pouco com esse paradoxo de que as artes marciais não são para crianças. Tecnicamente, se a gente for ver cruamente, a maneira como classicamente as artes marciais foram desenvolvidas aqui no Ocidente, as artes marciais foram trabalhadas para os adultos, né? Em combate, em competições, em trabalho de condicionamento físico, sim, gerir conflitos enfim, trabalhar essa dualidade, né? Tentar juntar a questão de corpo e mente, que nunca foi um trabalho muito fácil para os adultos. Mas paradoxalmente, a gente vê, no decorrer de todos esses estudos, mais de 25 anos de estudos em cima disso, sim, as artes marciais podem beneficiar muito as crianças, desde que aplicadas de um jeito certo, né? De uma maneira em que a gente possa extrair o que tem de melhor nessa arte marcial, seja ela qual for. A questão aqui é quem vai fazer esse trabalho, porque a arte marcial ela já é esse tesouro, ela já tem todos esses recursos, ela é o recurso, mas quem vai gerir esse recurso, distrair o que pode beneficiar uma criança em seu desenvolvimento psicomotor, em s- em- na, na, no desenvolvimento das suas inteligências, né? Todas, não só inteligências múltiplas, né? Não só o raciocínio lógico, mas a inteligência emocional,
a inteligência social, a inteligência artística, a inteligência espiritual, tantas inteligências que hoje a gente sabe que compõem o ser humano. Então, esse programa, ele visa trabalhar o educador, para que esse educador ele tenha cada vez mais recursos para conseguir aplicar naquilo que ele quer ensinar, naquilo que ele quer transmitir. O programa de marcialidade essencial para crianças, ele tem um símbolo muito forte, que é onde eu vou me apoiar para poder explicar aonde ele está estruturado, de que forma ele está estruturado. Ele parte da Moifá, que é da onde vem, é a prova do meu DNA, né? A Moifá é o símbolo do programa do sistema Moia Wing Chun, e, e a Moifá é uma flor de cerejeira de 5 pétalas. E essa flor, o que que a gente, ao invés de a gente ter o ideograma do símbolo da Moia Wing Chun, no centro, a gente colocou um beija-flor, o símbolo de um beija-flor. O que que o beija-flor simboliza? Justamente é, essa criança. E essa criança a qual a gente vai trabalhar. A criança o beija-flor, ele tem muitos símbolos, né? Mas na vida real, ele extrai o néctar das flores. E, e é desse néctar que a gente está falando quando eu me refiro à marcialidade essencial, à essência, o néctar. Então, a gente vai imaginar a criança como simbolizada por esse beija-flor que vai extrair o néctar do centro de um sistema, de uma arte marcial, de uma arte. O néctar, por quê? Porque é o que vai fazer com que esse beija-flor saia abastecido, alimentado com o alimento que é para ele. A gente vê, é muito comum que quando as crianças se envolvem com artes marciais, muitas vezes, a maioria das vezes, elas são inseridas junto com adultos, então ela acaba recebendo um alimento que não foi feito, nem foi processado para ela, e que às vezes ela não tem nem cérebro, nem corpo, nem músculos, nem sistema respiratório, nem sistema esquelético para dar conta daquela carga das artes marciais. E às vezes ela vai parar num outro ponto que é muito lúdico, que acaba virando uma recreação, e a essência da arte marcial ela acaba se perdendo, né? A gente vai defender aqui, eu defendo com todas as minhas forças o direito e a riqueza que é a criança se beneficiar do brincar. A gente vai se utilizar disso, você vai ver. Mas não pode o brincar e o lúdico e a recreação não podem ocupar todo o espaço, não é essa a essência que a gente está falando. Então, quando a gente fala no programa de marcialidade essencial, a gente pensa então nessa flor de 5 pétalas, é um programa que é voltado para o educador. E aí, eu chamo atenção também para se alguém já teve alguma vez, já passou pela experiência de ter que pegar um beija-flor na mão, ou para poder salvar em alguma situação que ele se colocou, normalmente eles se enroscam com janelas ou com vidros, ou qualquer passarinho pequeno, delicado, né? E que está lá se estabacando no vidro, porque muitas vezes eles não entendem o vidro, e a gente tem que ir lá pegar para tentar é, salvar ele daquela situação, ou salvar, né, tirar da boca de um animal, de um gato, de um cachorro, enfim. Que aflição que é. Eu não sei se você já tiver essa oportunidade, mas para mim foi uma das experiências mais difíceis. Eu tenho 3 pastores alemães, nunca tive nenhum problema em pegá-los, mas salvar um beija-flor numa quina, num canto da janela, foi uma experiência que me tomou muito tempo, que me tomou muita coragem,
E eu tive que usar toda a minha habilidade psicomotora para conseguir fazer isso. Por quê? Porque se você vai com muita força, isso que dá muito, muito medo, você sente que você vai esmagar esse bichinho e mata ele na sua mão. Se você vai insegura, se você vai sem a firmeza, né, a confiança e o toque certo, a pressão certa, se você vai sem isso, ele escapa. Imagina, ele escapa por entre os dedos. Ele é muito. Ele dá de 1000 a 0 na gente. Então, essa habilidade de pegar o toque certo, a pressão certa, sem machucar, sem soltar, sem perder, sem simplesmente conseguir conduzir esse bichinho até uma janela, até onde ele tem que ir. Isso, para mim, é o que representa, essa é a intenção desse programa. É a gente conversar sobre em que medida, como que funciona essa medida em que a gente vai tocar uma criança com aquele conhecimento que a gente propõe passar para ela. E a criança, ela é psicomotora. A criança, ela aprende muito, muito, se não dizer, para não dizer quase totalmente, a partir do corpo. E e como que a gente, através de palavras, através de propostas, de experiências, através de um toque, como que a gente faz para que a gente ajuste para que esse toque não seja duro demais, nossas palavras não sejam duras demais, as nossas regras, ou o nosso pensamento, a nossa metodologia, ou a disciplina que a gente está propondo não seja dura demais e nem soft demais, né? Macia demais, nem leve demais, nem frouxa demais, né? Qual que é essa medida certa que a gente vai conseguir acompanhar ou conduzir essa criança para que ela voe, né? Para que ela aproveite, que ela se desenvolva, para que ela expanda, que ela leve isso para a vida dela. Então, esse programa ele é composto por cinco, assim como a flor, assim como o moifá, ela é composta por 5 pétalas. Esse programa também vai se basear em 5 partes, que eu chamo 5 pétalas, né? Que é a estrutura desse programa. E aí, a partir da união desses conhecimentos, da união dessas experiências, no centro da flor é onde a gente vai conseguir fornecer o néctar para as nossas crianças. Quando eu digo crianças, nesse caso, desse programa em especial, eu me refiro à infância mesmo, a infância a partir da. O ideal seria a partir de 7 anos, né? Mas vamos considerar 6, 7 anos, vai, 6 anos, 5, com muito, meu Deus, né? Por quê? Porque a criança ela precisa ter um mínimo de estrutura já, né? Motor e neurológica, né? Uma criança muito pequena, abaixo de 3 anos, o sistema nervoso dela ainda está em pleno desenvolvimento, ainda tem muita coisa para acontecer, ela não tem condições de acompanhar um trabalho que vai estimulá-la, né? Que vai mexer com ela. Então, para ela poder prestar atenção, um mínimo de atenção, para ela poder acompanhar as atividades, para ela poder ter um mínimo de foco e de autorregulação, né? De controle, um mínimo para que essa relação possa acontecer, eu sugiro que aconteça a partir dos 7 anos, 6, 7 anos, e, e até a puberdade. Por quê? Eu entendo que a adolescência ela já vai exigir um outro nível de trabalho, né? Já uma outra pressão, né? Já não vai caber mais nesse rol. Então, aqui a gente está falando de crianças, o ideal entre 7 a 12 anos, mais ou menos, né? Tem crianças muito maduras com 12 anos e já vão querer estar numa turma adulta. Tem crianças de 13 anos que ainda não entraram na adolescência, ainda estão, né, curtindo ainda o finzinho da infância. Então, vamos lá, vamos aproveitar. Não é cravado cronologicamente, a gente vai acompanhar a partir dessa maturação. E
do próprio querer dela. Ela já está madura para acompanhar uma turma mais avançada de jovens, de adultos, de adolescentes, então ótimo. Se não, né, ela ainda precisa desse ambiente mais protegido, né, do néctar mesmo, então a gente vai manter ela na turma infantil. Então é essa turma que eu me refiro. Bom, então, partindo disso, né, quais são essas 5 partes que compõem o programa? A primeira, eu não vou falar na ordem de prioridade, porque ela é um ciclo, né? Ela é um círculo, não tem nenhuma mais importante que a outra. Eu vou começar falando da pétala da primeira, da pétala número 1, que diz respeito ao trabalho exatamente da relação entre o adulto e a criança. A gente vai mergulhar nessa relação entre professor e aluno, o adulto frente à criança, né? Como que a gente se coloca, o que que é a criança, como que o adulto vai enxergar a criança, o que que ele tem que entender da criança para que ele consiga ter uma comunicação e um vínculo, desenvolva um vínculo, e principalmente para que ele ajuste o seu papel de educador nessa relação. Então, é onde o educador ele está lá para a criança, em função da criança. É uma relação bem difícil, bem complexa, bem delicada. Nem todos os educadores, às vezes nem todos os pais, nem todos os professores, às vezes estão nessa condição de tamanha disponibilidade, né? Então, estar lá para a criança, em função dela, olhando, ouvindo, entendendo, escutando, e como que a gente aprende a se comunicar, aprende a comunicação não verbal, que é uma das que mais comunicam, como que a gente entende e acompanha, né, as necessidades dessa criança. Então, essa e aonde que a gente, e como que a gente insere, se for uma relação de professor-aluno de classe, de sala de aula, se for uma relação de pais e filhos, como é que a gente aborda essa relação, né? Trazendo o programa para essa relação. Se for uma relação mestre-discípulo, sensei e o aluno, o sifu e o aluno, o mestre e o aluno, como que a gente insere dentro do contexto marcial, dentro de um dojo, dentro de um mokun, né? Dentro de uma escola, dentro de casa, como que a gente insere, então, essa, a, a, a essência, né? Essa marcialidade essencial, todo esse conteúdo que eu vou dizer aqui, dentro dessa relação. Então, a primeira pétala, ela vai se debruçar ao trabalho, a esse tipo de trabalho. E o mais interessante é que, para isso acontecer, esse trabalho ele tem que ser vivenciado. Então, faz parte do programa, que eu vou falar no final, faz parte do programa uma imersão que a gente vai fazer prática, aonde a gente vai trabalhar exatamente essas questões, né, do educador. Como é que a gente desenvolve essas competências emocionais no educador? A gente precisa de muita competência para ser um professor, para ser um educador, para ser um mestre, né, com crianças, especialmente com crianças. Bom, essa é a primeira. Depois, a segunda pétala, aí a gente vai olhar mais profundamente para o que acontece, o que está acontecendo nesse decorrer. Nós estamos pegando uma criança em desenvolvimento, em formação. Então, imagina, olha a responsabilidade, né? Como pegar uma massinha de modelar. Ela veio já com muita coisa pronta, ela já tem personalidade, ela já tem um meio em que ela vive, e a gente ainda vai trabalhar todo esse ambiente, mas é importante a gente entender o que está acontecendo lá dentro, em termos de psicomotores, porque a gente vai trabalhar com o movimento, a gente vai trabalhar com as emoções dessa criança.
com a socialização, com a comunicação, com a cognição, né? A gente vai passar conteúdos, a gente vai encantá-la com as histórias, a gente vai trabalhar questões filosóficas, éticas, morais que pressupõem a, as artes marciais, né? Então, como é que a gente acompanha, como é que a gente sabe o que está acontecendo, e se ela tem condições de assimilar isso através do corpo, né? Da aprendizagem motora, da movimentação, e o quanto a gente pode esperar dela uma autorregulação de emoções, da atenção, da cognição, tudo isso. Então, para isso, essa parte da formação, do programa, a gente vai se dedicar a trabalhar a psicomotricidade e a neurociência. Elas vão andar juntas, justamente para a gente poder entender o que está, como apoiar, como ativar, como regular, como harmonizar, como incentivar esse desenvolvimento psicomotor que já vem acontecendo desde quando ela nasce, né? Aliás, lá intraútero já tem uma movimentação, inclusive voluntária lá dentro, né? Então a gente vai falar algumas coisas, alguns mitos a respeito dessa movimentação das crianças. A gente vai usar, inclusive, vai falar um pouco sobre a neurociência do desenvolvimento para a gente poder fazer, para ter uma referência e servem como fractais para a gente entender, que isso depois a gente vai. É o que acontece naquele primeiro ano de vida, é mais ou menos o que vai acontecer na nossa mão, se a gente acompanhar essa criança durante 6, 7 anos, e mais ou menos a gente vai entender o que vai acontecer na vida toda, né? É muito interessante essa relação. A gente não para nunca de aprender, né? O nosso cérebro, graças à neuroplasticidade, ele está o tempo todo se desenvolvendo, não para nunca, né? Não graças a Deus. Bom, um outro aspecto, não, e a psicomotricidade, ela vem trazer essa união, né? Ela é uma ciência que trabalha exatamente o que as artes marciais trabalham, só que ela trouxe como ciência, porque se as artes marciais se propõem a trabalhar mente e corpo juntas, a psicomotricidade se propõe a mesma coisa, a, a, a observar, a trabalhar as relações motoras e psíquicas, né? É como se fosse a mente e a motricidade dela, como esse movimento acontece a partir do pensamento, a partir da sua elaboração, entendendo que esse movimento ele vai ser modificado a partir das nossas emoções e do controle ou descontrole delas. Então, a psicomotricidade cuida disso. E tem várias formas da gente trabalhar isso, através do brincar, né, de promover brincadeiras e jogos psicomotores, né, onde a gente vai olhar para todos esses, para equilíbrio, esquema corporal, orientação espacial, orientação temporal, ritmo, tônus, relaxamento, tudo isso, a gente vai olhar, tudo isso são aspectos psicomotores. E a gente vai olhar também para o que está acontecendo no cérebro dessa criança, o que ela está apta a controlar e o que ainda não, né? Ela ainda não dá conta de controlar. Então, como que a gente ajusta, então, a nossa aula, a nossa estrutura de aula, a potência, a densidade das nossas atividades para que ela consiga assimilar somente o néctar, né? Sem ferirmos ela com excesso. E também considerando, né, esse tempo da infância que é tão importante, onde é tão importante o brincar, né? Onde acontece o desenvolvimento psicomotor, a gente vai olhar mesmo como um lugar de brincar, o lugar do jogo e não como lugar de trabalho. O adulto trabalha e a criança brinca, a criança aprende através do brincar. E muitas vezes a gente impõe o jogo, as competições, enfim, a gente acaba
fazendo com que tudo isso vire um trabalho para a criança. E o trabalho é da conta do adulto, não da criança. É isso que eu acredito, pelo menos, e é isso que a gente vai trabalhar dentro desse programa. Bom, a terceira pétala vai cuidar daquilo que a gente entende que é tão caro, né, que é tão rico dentro das artes marciais, que são justamente esse espírito marcial, né, esse espírito do guerreiro, né, do essas virtudes, todos esses valores, né, quando a gente, eh, quem, quem de nós não se encantou, né, por filmes de artes marciais, né, por histórias de guerreiros, histórias de artistas marciais, onde uma das coisas que a gente mais admirava era a retidão, né, a disciplina, a lealdade, a enfim, a coragem, né, a prudência, todos esses valores que formam, né, a força de caráter do ser humano, né, e que pai, que mãe que não deseja isso para o seu filho, né, e que dificuldade é ensinar isso, porque muitas vezes a escola não se ocupa disso e os pais muitas vezes acham que é a escola que tem que cuidar e a escola acha que é os pais que têm que cuidar e ninguém cuida disso. E não é à toa, né, que os pais buscam as artes marciais justamente para existir esse lugar, né, esse ambiente onde se pode falar sobre isso. Então, como que a gente extrai os valores para desenvolver essas forças de caráter, para desenvolver ética, a moral, a virtude nessas crianças, né? Plantar isso, para que isso seja tranquilo e ela entenda desde pequena do o que se trata, né? E a gente vai mesclar e a gente vai trazer isso para a nossa atividade com o nosso exemplo, por isso, mais uma vez, né, a importância do trabalho do educador, porque através do nosso exemplo, exercendo essas virtudes, exercendo tendo essas forças de caráter, né, trazendo isso para os jogos, para as nossas relações, para a nossa atividade, para a nossa aula, que a gente vai conseguir transmitir essas questões, né, que são tão importantes que a gente vai ver que depois vão refletir lá na frente, né, quando a gente for falar das soft skills, né, das habilidades emocionais, e outras habilidades, né, de inteligências múltiplas. Bom, então, então, já falamos de três pétalas, temos as duas últimas, né, a quarta e a quinta, elas dizem respeito ao que a gente, dentro das artes marciais, né, a gente entende como as artes duras e as artes suaves. A gente sabe que as artes marciais não são feitas só das artes duras, né, das hard skills, né, só de técnicas de chute, de soco, né, e de pancadaria. Não, a gente sabe que não é só isso, pelo contrário. O que faz isso ter valor é justamente o equilíbrio do que a gente chama das artes suaves, né? Ou das soft skills, né? Que adianta a gente ter uma técnica perfeita, ter força, ter agilidade, ter uma mecânica, uma biomecânica impecável, um treinamento, né, excelente, físico, e a gente não tem aquilo que harmoniza, que gera, que equilibra, né? Que controla, que motiva, que, que sabe tomar decisões de quando e como usar essa força ou a agilidade ou a leveza, quando usar uma técnica ou quando não usar, enfim, essa inteligência por trás, né, de toda essas habilidades motoras, psicomotoras, biomecânicas, enfim, todo esse arsenal, né, que vai estar à nossa disposição a partir do que a arte marcial traz para a gente, as, as artes suaves, né, que também vai ser o contraponto do yin e do yang.
essa dualidade maravilhosa da qual é formada a arte marcial, da qual a gente consegue equilibrar essa arte, né? Então, as artes suaves, representando a força Yin, e as artes duras, representando a força Yang, e essas duas a gente trabalhando na mesma proporção e, e equilibrando, né? Complementando. Então, a gente também poderia chamar das hard skills e das soft skills, como as artes suaves e as artes duras, justamente como habilidades sociais, mentais, né? Toda essa habilidade sensorial, sensitiva, a feminilização da guerra, né? Em contrapartida, a guerra ao marcial mesmo, né? Então, a gente vai usar, com esse olhar, a gente vai aprender a equilibrar o que a gente extrai da nossa arte que, que trabalha o Yin, que trabalha as soft skills, trabalha as artes suaves, e o que a gente vai extrair das artes marciais, que trabalha o Yang, a força Yang, que trabalha as habilidades mais duras, né? As artes duras, as habilidades técnicas, físicas, né? E, e a união disso aqui. Ah, e a união disso, né? De tudo isso que eu falei, a gente vai estar de frente para um instrumento que trabalha o que eu chamo de as habilidades superiores, as superior skills. É, meu Deus, né? Quem não quer ter habilidades superiores nesse mundo? É, e é isso. Então, juntando tudo, equilibrando tudo, extraindo o melhor disso, ajustando isso para a criança, para a infância, trabalhando a nossa relação, né, em relação à criança, ao ensinar, ao educar, a gente vai ter condição de fazer com que o nosso conteúdo, a nossa a sabedoria que a gente quer transmitir, o conhecimento que a gente quer transmitir, ele contribua para que essa criança desenvolva habilidades superiores, porque você concorda que se ela conseguir, se nós conseguirmos passar tudo isso para ela, não tenho dúvidas que ela vai estar num nível de habilidades superiores. E é por isso que essa formação, esse programa, ele interessa não só para artistas marciais, para qualquer pessoa, qualquer educador, né, que queira desenvolver habilidades superiores no seu aluno, na sua criança, no seu filho, no seu tutorado, no seu discípulo, apoiado na arte que a gente domina. Qual é a sua arte? E que arte você quer passar? Para que é arte marcial? Qual é a sua arte marcial? É uma arte musical, uma arte plástica, a literatura, poesia, história, geografia, ciências, o que que é que você quer passar, transmitir para essa criança? Esse conteúdo, ele pode ser transmitido a partir desse programa, a partir desse olhar, né? Extraindo a essencialidade. Então, sim, esse programa, ele não é só feito para artistas marciais, né? Ele se utiliza das artes marciais como referência. Quem pratica artes marciais, qualquer uma vai se beneficiar muito, porque vai ter uma referência forte a partir da sua vivência com essa arte marcial, mas qualquer pessoa que alguma vez já procurou ensinar uma arte para uma criança, para uma pessoa, também vai se beneficiar. Porque como que a gente ensina a arte? A arte, ela envolve muito mais do que questões só de raciocínio lógicas, né? A gente vai estar trabalhando de intuição, de habilidade, de coordenação, de inteligência, de criatividade, de tantas coisas. Então, sim, esse programa, ele também vai beneficiar pessoas que não praticam artes marciais e talvez até se interessem em, né, depois do curso, mas que tenham alguma arte
para ensinar as crianças. Então, basicamente é isso. E como que esse programa acontece, né? Como é que ele é na prática? Qual que é a formação, né? Como é que eu aprendo isso? A gente chama isso, então, de uma formação, né? Uma formação dentro da marcialidade essencial para crianças. E essa formação, ela tem no total 40 horas de, de aula, aulas práticas e aulas teóricas, fundamentação teórica, muita, e também uma imersão de prática, na vivência mesmo, que acontece durante um final de semana. Essas aulas, a fundamentação teórica, ela abrange 10 pontos, né? A gente vai trabalhar, na verdade, 11 aulas, online e ao vivo, através da plataforma aqui né, da vídeo, do Zoom. Essas aulas vão ser dadas ao vivo para que tenha a oportunidade de perguntar, mas depois elas ficam gravadas até pelo período, né, que vale, e, e elas acontecem antes da imersão, porque a última aula ela vai justamente preparar para que aconteça essa imersão, essa prática onde todos se reúnem. São vagas super limitadas, né? Não é porque é online a coisa é de infinito, não, né? Justamente por conta desse trabalho super personalizado que vai acontecer na atividade, porque é a menina dos olhos, é onde tudo vai fazer sentido, é onde todos esses conceitos vão passar pelo corpo, pela mente, pelo coração, pela alma do, do educador, né? Do meu aluno. Vai sentir isso na pele, vai vivenciar tudo isso, todos os temas, e depois você pode baixar aqui, em algum lugar aqui você vai ter acesso a um documento onde vai explicar exatamente os temas dessas aulas e como que vai acontecer isso, e também vai ficar aqui o contato da Patrícia Lack, que é a coordenadora dessa formação, dessa turma, que vai acontecer agora, esse ano. É, então, você vai poder ver direitinho quais são os tópicos de tudo isso que compõe essas 5 partes, e essas aulas, então, vão acontecer antes, vão ser aulas semanais, que vão acontecer 2 vezes por semana, um espacinho entre elas, porque tem bastante material para ser trabalhado, muita bibliografia, muitos livros que depois você vai poder estudar, mesmo depois da formação, é, justamente porque eu vou dar uma introdução a todos esses temas, e aí eu vou listar todo o material que cada um vai mergulhar naquilo que mais interessa, naquilo que mais precisa incorporar na sua prática, né? Então, vão acontecer 11 aulas comigo e com professores convidados, vocês vão saber no programa quem são, inclusive com o grão-mestre Léo Imamura, também vai estar presente. E essa prática, ela vai acontecer, vão ser 8 horas num dia e 8 horas no outro, 9 horas, basicamente, vão ser, incluindo a hora do almoço, que também faz parte da atividade, é uma imersão mesmo para valer. Não é a gente não vai trabalhar mini aulas para crianças, não, a gente vai trabalhar você, enquanto educador, com todas as vivências em que você vai experimentar na pele o que vai ser trabalhado, o que deve ser trabalhado, para você poder ter ideias, e você vai ser trabalhado para isso. Existe aqui né, um tema muito interessante que eu vou falar numa próxima oportunidade, que é o índice de densidade de atividades que eu desenvolvi. Isso é exclusivo desse método, do programa. É onde você vai ser capaz de elaborar, de criar, de modular, de distribuir atividades
usando a sua experiência e usando as artes marciais e usando uma série, com um olhar de raio-x dentro das atividades, você vai poder modular, ajustar, adaptar, criar do nada, pegar uma atividade e manipular ela para que ela tenha os elementos e os atributos que são necessários para aquela aula, enfim. Eu não vou te dar um livro de receitas, eu não vou te dar uma lista de jogos e de atividades que você vai fazer. Eu vou te dar o poder de criar as atividades que você precisa, que você quer, que a criança entregar para a criança, né? E isso só dá para ser feito na prática, né? Então, eu vou explicar esse método numa das aulas, esse índice, só que isso vai fazer parte da parte prática. Da parte prática, ela vai literalmente passar por todas essas 5 pétalas. E você vai vivenciar isso, né? Porque é uma formação para o educador. Ela foi desenvolvida para isso. A parte prática não é gravada, ela é totalmente exclusiva, são só 20 vagas. Então, assim, absolutamente, é praticamente personalizada a aula, né? São bastante intensa, não é nada é gravado, né? Porque é bem preservada a privacidade e tudo que vai ser feito lá não tem como gravar, né? É só passando, então não tem como gravar. As aulas teóricas, sim, a fundamentação teórica, sim, porque as aulas vão ser de 2 horas longas e depois você pode estudar com calma. E essas aulas eu até recomendo que depois você assista depois, né, você vai querer assistir algumas depois de ter passado pela experiência, porque daí então as fichas vão cair, muitos insights, muitas coisas vão ficar muito, muito claras. Então, a gente vai dar uma preparação antes, para você não chegar tão cru, porque muita coisa vai ser exigida de você, então vai existir, vai ter esse tempo para que você também possa ir trabalhando seu repertório, né? Aí, passar dessas aulas, a vivência prática, e aí depois você pode reassistir as aulas, a fundamentação teórica, já passado, já com a partir né, o conceito vai ser outro, né? Vai ser enriquecido depois da experiência, do fenômeno, né, da experiência, da vivência, certo? Então é isso. Me coloco à disposição para qualquer pergunta. Pode mandar um e-mail, pode fazer o comentário, pode mandar mensagem. Nós vamos fazer vários encontros até a inauguração, até abrir as inscrições para essa primeira turma. E é isso. Nos vemos em breve. Próximo encontro para falar sobre o programa Marcialidade Essencial para Crianças.